O governador Tarcísio de Freitas classificou como histórica a mega operação desta quinta-feira e disse que o dinheiro sonegado equivale a um hospital de porte médio por mês. Júlia Firmino é quem chega com este destaque. É só a entrevista? Tá. Entendi que é a Júlia Firmino que ia chamar. Vamos lá rodar a parte aí do governador. A gente está falando de uma operação contra um grupo que tem inscrito em dívida ativa 9,6 bilhões de reais. 9,6 bi que deixaram de entrar nos cofres do Estado. Só para você ter uma ideia do que isso significa, a gente aumentou o custeio da saúde em 10 bilhões de reais por ano. Esses 10 bilhões de reais por ano fizeram com que a gente duplicasse a quantidade de cirurgias eletivas no estado de São Paulo. O estado que fazia 700 mil cirurgias, hoje faz 1.400.000 cirurgias. É como se a gente afastasse do cidadão, negasse ao cidadão o serviço de saúde. Esses caras fraudam 350 milhões de reais por mês. A gente está vendo, então, o governador trazendo a comparação com os hospitais. O ministro Fernando Haddad também fez uma comparação em relação à manutenção da Polícia Federal. Então, o quanto esse valor ele representaria para os cofres públicos se tivesse o investimento adequado em áreas que são necessárias. Ô, Loyola, como é que você avalia a maneira como o Ministério Público tem conduzido essas operações e o quanto elas se mostram cada vez mais necessárias para desvendar a utilização de fundos, de offshores, de empresas de fachada que são utilizadas pelo crime organizado para tentar dar uma cara bonita para esse dinheiro que é sujo? Bem, antes de tudo, me chama muita atenção o grande esforço que os colegas de bancada fazem para não chamar isso do nome que tem, que é corrupção privada. É um empresário desviando dinheiro que deveria ser do Estado e ainda assim esse ódio da coisa pública para chamar de corrupção pública, para de qualquer forma aumentar o ódio que as pessoas tenham. Isso tem nome, é corrupção privada, é um empresário. O cara que estava lá é o ex-advogado do Cunha, sabe? A gente tem que dar nomes aos bois e tratar das questões da maneira que elas são. Quando a corrupção é pública, a corrupção é pública. Quando a corrupção é privada, é privada. Daqui a pouco a das americanas também vão chamar de corrupção pública, o que não faz o menor sentido. Mas enfim, tenho certeza que você aí em casa entendeu isso. Te respondendo, Evandro, desculpa aqui a introdução. Desabafo. Peço desculpa aqui pelo desabafo. Mas eu quero aproveitar que você fez esse desabafo para a gente entrar um pouquinho nesse papo aí. Você concorda com o Loyola, Gani? Não, olha só, não, é pelo seguinte, o Loyola ele passa uma ideia, ele quer passar uma ideia, é o seguinte, que a corrupção está ligada ao setor privado. Não é isso. Pô, e o mensalão? E o petrolão, Loyola? Não, está falando deste caso. Não, mas caso você concorda que é privado? Não, eu concordo que beleza, existe, então você está concordando. Não, existe, claro que existe o setor privado aí, mas provavelmente também com a atuação do setor público, porque a corrupção não foi você não, é que não foi você não. Os outros dois comentaristas é que falaram e fizeram grandes explanações para tentar chamar de corrupção pública o que é corrupção privada. E é isso que não faz o menor sentido, não foi a tua fala, não. Ô, Bruno Musa, você entende que não haveria uma corrupção privada? E Zé, o Zé levantou a mão primeiro. Vai lá, Zé, pode dizer. Eu vou te dizer, existe a corrupção passiva, né? Que é o agente público que se corrompe para fazer algo ou deixar de fazer em benefício próprio de terceiros, né? A corrupção passiva. E a corrupção ativa é aquela em que o empresário corrompe o servidor para que ele faça algo ou deixe de fazer algo que ele deveria. Eu, aqui, nesse caso, eu não acho que seja corrupção nem de um lado e nem de outro. Isso é roubo. Que foi, Loyola? Não, reforço o meu ponto. A corrupção, ela não é da nuvem. Ou ela é pública ou ela é privada. Neste caso, ela foi privada. Quero te ouvir, Musa, diga. Politização de roubo, que cenário triste que a gente vive. Você vai ter, dentro da qualquer categoria de ser humano, seja no espectro público ou privado, aquelas maçãs podres. E elas estão em todas as partes. O que eu quis dizer aqui é que o setor que a Manguinhos atua, o Arrefit, ela é um setor amplamente controlado pelo Estado, que a gente pode dizer que é quase um monopólio. Quando o Loyola diz que é dinheiro do Estado, eu volto a dizer, aqui é a minha opinião, tá? Quem é o Estado? Estados são burocratas com nome e com CPF, que tomam grande parte do que eu produzo sem o meu consentimento, para financiar coisas que eu não aprovo
e que eu não quero usar. Eles dizem que eu sou grandinho o suficiente para votar, para poder beber ou não, para dirigir ou não, mas não para escolher o tipo de serviço que eu quero financiar. Se eu não quiser financiar, chame a mim do nome que quiser. Eu posso propor um sistema onde eu acredito e vamos na prática testar sem briga. Ver se aqueles mais pobres conseguem ter um acesso melhor a produto ou serviço com um mercado mais aberto. Vamos tentar. Se a gente vive há 70 anos com esse mesmo modelo e o Brasil é o país paupérrimo que tal a gente tentar coisas novas? Então, eu não vou entrar na discussão baixa se a corrupção é pública ou é privada. Os incentivos são perversos dentro da máquina pública. Eu, diferente de grande parte da esquerda, não defendo bandido. Bandido, para mim, tem que ser retirado da sociedade, seja ele público ou seja ele privado. Langani, e eu queria falar um pouquinho, então, trazendo essa questão dos fundos e também das offshores. Como é que funciona, como é que que os fundos funcionam, né? Como é que se tem quais são as características para a aplicação e como que eles conseguem, digamos, tirar o foco da fiscalização ou muitas vezes do rastreamento utilizando essa alternativa? Olha só, Evandro, você tocou num ponto fundamental quando você usa a palavra rastreamento, né? Então, os fundos são utilizados justamente para dificultar o rastreamento do dinheiro. Então você coloca esse dinheiro num fundo, muitas vezes eles estão em paraísos fiscais, muitas vezes eles são trust. Então trust é um instrumento jurídico que o ativo pertence a você, mas não está no teu nome. Então já percebeu como é que ficou muito mais difícil rastrear esse recurso? Tem um outro ponto. Num fundo, você também consegue muitas vezes, porque você não sabe exatamente o que está lá dentro, Evandro, você consegue dar uma origem para aquele teu ganho ilícito. Então, você fala o seguinte, olha, eu fiz aqui uma aplicação no mercado de derivativos, tive um ganho astronômico, enfim. Então, olha, o meu ganho aqui deste grupo veio do fundo e não, na verdade, veio da sonegação fiscal. Então, o fundo, basicamente, explicando aqui de uma maneira muito didática, ele é utilizado para dificultar o rastreamento do dinheiro e também para justificar ganhos no mercado financeiro, mas na verdade são ganhos artificiais, né, que foram obtidos pela corrupção, para dar uma origem a este recurso. Ô Bruno Musi, por que esse recurso tem sido cada vez mais utilizado e percebido, descoberto por essas operações? Bom, vamos lá. A dificuldade de fazer negócios no Brasil ela é muito intensa. Você tem barreiras, entraves burocráticos, altíssimos custos tributários, trabalhistas, dificuldades de contratar. Você tem hoje 50%, falamos ontem, é o primeiro país, saiu essa matéria, o primeiro país a atingir 50% da população a viver de alguma forma do Estado. Não população economicamente ativa, população. Então significa que você tem muita gente vivendo do que o menor número de pessoas produz. E essa conta é matemática, não tem a ver com espectro político ideológico. Então quanto mais dificuldade você impõe, mais custo, mais barreiras, maiores entraves, não tem jeito. Ela tenta achar formas de buscar uns novos caminhos. E os incentivos perversos que existem, eles são altíssimos. Veja, o Alan comentou isso. O Prêmio Nobel de Economia, em 1992, que é o Gary Becker, escreveu um livro a respeito da teoria do crime. E ele mostra que, como qualquer atividade, o crime você faz, ou o criminoso faz, na sua cabeça, antes de praticar, uma analogia entre um comparativo entre o risco e o retorno, como qualquer ação que nós fazemos na nossa vida, mesmo que de forma intuitiva. Meus filhos de 4 e 2 anos fazem isso sem perceber. Você mensura qual é a probabilidade de retorno que eu terei versus o risco ou a punição que eu terei se eu for pego fazendo aquilo. E a verdade é que, para quem é imoral e antiético, no Brasil o crime compensa. O cara rouba um celular e ele sai em menos de 2 horas para praticar o mesmo roubo.
Esses dias eu estava lendo uma matéria de pessoas, de uma juíza que falou que já viu um determinado criminoso ali que rouba celular sair em mais de 80 audiências de custódia. Chega a ser impressionante. Então, o risco-retorno compensa. E, claramente, quanto maior a dificuldade você tem para fazer negócios, mais você acha incentivos. Ou então, você faz, por exemplo, como a Lupo, a fabricante de meias e cuecas, que foi embora do Brasil. E sabe o que a CEO disse? Eu não fui embora do Brasil. O Brasil me expulsou. Depois de eu aguentar ditadura de Vargas, governos militares, hiperinflação nos anos 70, nos anos 80 e começo dos anos 90, confisco de poupança, crise da Dilma, agora é insustentável o ambiente de negócios no Brasil. Então, o capital, ele acha formas de sair. Quem ganha com isso? O Paraguai, que recebeu a empresa, que elas pagará imposto por lá, e empregará pessoas por lá e não mais aqui. Então, essa é a minha opinião da explicação disso. Agora, 4h30, quem nos acompanha pela rádio, um rápido intervalo, daqui a pouco espero vocês. Nas outras plataformas seguimos. Eu quero trazer um pouquinho também de Tarcísio de Freitas, que comenta essa operação e fala o quanto esse trabalho é importante para desvendar a atuação do crime organizado que sonega um dinheiro que poderia ser utilizado, por exemplo, como ele menciona, para a construção de um hospital por mês de médio porte ou para solucionar atendimentos de saúde que ainda significam um problema grande para a população. O quanto, Zé Maria Trindade, há nessa fala de Tarcísio de Freitas uma demonstração de que o Estado de São Paulo está de olho nisso, que o Estado de São Paulo está garantindo operações que, digamos, desmontem, o crime organizado sem necessariamente ser voltado para o tráfico de drogas, mas sim para essa atuação mais relacionada ao mercado financeiro. Porque a partir da manifestação do governador, eu recebi aqui uma série de mensagens de pessoas elogiando o posicionamento, dizendo que sim, o governador está fazendo um bom trabalho por isso. É responsabilidade política do governador ou ele também estaria tentando, digamos, capitalizar em cima dessa operação que contou com a atuação do Ministério Público? Eu fiquei surpreso com essa decisão do governador de vir ali explicar a operação e bancar ali as responsabilidades da operação, ao lado da procuradora e de todos. Isso é uma demonstração de que é uma decisão política de cobrar as dívidas ou pelo menos os grandes devedores. Nós aqui no Brasil temos uma cultura de sonegação e de aceitar a sonegação com muita tranquilidade. Isso não é bom, isso destrói um ambiente de negócios, como diz a Frente Parlamentar Brasil Competitivo, quer dizer, não dá para aceitar a sonegação como se fosse uma coisa normal e até inteligente o comerciante que faz isso. Por quê? Nós sempre, isso é histórico, fomos acossados aí com altos impostos e um dinheiro mal aplicado. Nós pagamos impostos altíssimos e não temos retorno. A nossa educação geralmente é privada, o plano de saúde na saúde, a segurança, muitos setores têm a segurança, as empresas têm, e nos condomínios e tal tem a segurança privada. Então, assim, paga-se muito imposto e tem pouco retorno. Quem paga muito imposto vê as estradas desburacradas, não vê nenhuma vantagem. Então, isso cria um ambiente contra os negócios que eu estou acostumado aqui a conversar com representantes empresariais que procuram Brasília. Ninguém vem aqui pedir dinheiro do governo. As pessoas vêm aqui pedir estabilidade, segurança jurídica, é o principal. O que é isso? É para planejar, para ver um ambiente de futuro. E não há como competir com alguém que rouba assim. O governador está certo, tem alguém roubando. Se há corrupção, eu entendo que sim, não é possível que alguém roube tanto dinheiro assim sem a participação de alguém do Estado. Alguém fechou os olhos, deixou de cumprir o seu dever e a coisa se agigantou dessa forma. Está no Congresso uma lei muito importante, a lei do devedor contumaz, que é um eufemismo, um nome para dizer são ladrões. Eles montam empresas para quebrar, porque aí eles vão acumulando dívidas, quebrou a empresa. Eu vi, durante o debate ali da reforma tributária, eu vi a lista dos grandes devedores. São empresas que quebraram. Não há como receber. Aí tem aquele discurso, vamos receber dos devedores. Como receber dessa empresa? É claro que ela não vai pagar. Não dá para pagar o dinheiro deles, não paga, o patrimônio não paga, porque
foi projetada para roubar dinheiro. E se tem corrupção na história, alguém do Estado que facilitou, aí é o caso da inteligência descobrir. Eu acho que não dá para fechar os olhos diante de um montante tão grande. E não é só essa, né? Como diz aquela história, cadê os outros? Fala, Loyola. Somente aqui acrescentar no comentário do colega Zé Maria, agradeço aí, mas eu sou um cara muito cuidadoso com a questão dos dados. O colega falou duas questões que eu gostaria de acrescentar aqui. Primeiro, ele falou que a refinaria de Manguinhos quase não refina, quando, na verdade, a refinaria de Manguinhos tem uma capacidade autorizada de mais de 2.000 metros cúbicos por dia e uma capacidade de armazenamento superior a 200 milhões de litros. Outra coisa que o colega trouxe agora, que eu também gostaria de refutar aqui com dados, que ele falou que a educação brasileira é eminentemente privada, que também não procede. Mais de 80% da educação brasileira ali nas creches, no ensino fundamental, ela é eminentemente pública. Sem o setor público, para atender o grosso da população brasileira, não existe um sistema privado de educação que dê conta do desafio brasileiro, sendo que 80%. Então, tem um erro bastante grande aí em dizer que a educação brasileira é eminentemente privada. Isso até acontece, só que somente no nível superior. Quer acrescentar algo, Zé? Sim, é exatamente isso, que a gente tem que ver qual o nível da educação que é privada e que é pública, né? O Brasil divide ali a educação entre o ensino fundamental, que é da prefeitura, né, municipal, o segundo grau, que é do governo estadual, e a superior, né, o ensino superior, que é seria do Estado, né, da União, e foi tomado pela iniciativa privada. E quando eu digo tomado, é no sentido bom, houve uma valorização do ensino superior. A qualidade se discute, mas houve sim. Hoje ficou mais fácil fazer a faculdade exatamente por isso, porque é muito difícil manter uma educação de nível pública pelo orçamento que se exige de uma universidade pública, o preço de aluno numa universidade pública, o preço do mesmo aluno do mesmo curso numa universidade privada. Tem razão. Com relação aos patamares, o ensino fundamental é realmente uma educação basicamente pública, né? O segundo grau já divide, a superior que eu me referi, que está mesmo em maioria privada. E eu acho que deve mesmo, nem estou reclamando. E foi, Loyola, quer acrescentar algo? Não, só acrescentar que, inclusive, em termos de pesquisa no nível superior, nem se compara. A pesquisa está majoritariamente nas universidades públicas, as universidades privadas pesquisam, produzem muito pouco ciência. Verdade. E também dizer que as melhores avaliadas são todas públicas, a exemplo da USP, e que algumas responsabilidades que você citou, na verdade, são divididas. Ensino médio, por exemplo, em alguns lugares você tem também participação federal, e também no ensino superior você tem ótimas faculdades estaduais aí, inclusive a própria USP aqui de São Paulo é uma universidade estadual.